Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, ontem encontrei um parafuso na rua, recolhi o parafuso porque pode vir a dar jeito para alguma coisa. Não é este que eu tenho aqui na minha mão, este é um parafuso que eu tinha na minha caixa de ferramentas, que é muito parecido com o parafuso que eu encontrei ontem, mas o que eu encontrei ontem era assim ligeiramente mais pequeno. E porquê é que eu não estou a usar esse parafuso para gravar o vídeo? Por uma questão muito simples, não é meu e este é meu. Eu não me lembro de onde é que vem este parafuso, se sobrou de algum móvel, se foi-me dado pelo meu padrasto. Não me lembro qual é que é a origem deste parafuso. Sei que estava na minha caixa de ferramentas, por isso é meu. Portanto, eu aqui quero dar aqui alguns pormenores sobre este parafuso. Vou começar por falar no seu tamanho, ou seja, vou começar por medi-lo, e isto dá cerca de 50 e meio, 2 polegadas. Ou seja, eu sei, eu não tenho pilha, eu gastei a pilha por causa de outra questão, mas isto basicamente dá cerca de 50 milímetros e o 2. E na minha roda, tanto o 50 como o 2 estão no B. Ou seja, o parafuso pode ser lido desta forma, colocando o apontador no B. Porém, também pode ser lido pelo número de elipses, o número de voltas do próprio parafuso. Eu vou poupar o trabalho, que já contei, são 20. Deixem-me alinhar isto como deve ser, para vocês também contarem as 20. Portanto, começa aqui e acaba cá em cima. Portanto, se quiserem contar o número de voltas, podem contar. Eu contei 20. E o 20 é o T. Ou seja, também pode ser visto assim. Eu ainda estou a ponderar qual é que é o norte e qual é que é o sul, porque isso vai dizer, basicamente já vimos que um destes dois é o norte e o outro é o sul. E porque é que eu disse que este é o norte e este é o sul? Ora, por um motivo muito simples. Nós já aprendemos no passado, deixem-me buscar o post-it, já está maltratado, mas pronto. Portanto, o post-it do passado, se vocês bem se lembram, a seta apontava para a parte para o sul e aqui apontava para o norte. Ou seja, na minha orientação, como eu estou neste momento, não significa que seja o norte real, ok? É o norte baseado na minha posição de estar sentada. Portanto, norte naquela direção, sul nesta direção. Se nós olharmos para a cabeça do parafuso, eu sei que nem todos os parafusos têm está-me a falhar o nome da expressão, mas este pescoço, digamos assim. Se eu colocar aqui, podemos ver que faz mais ou menos a seta, ou seja, o norte do parafuso é naquela direção e o sul é nesta direção. Daí eu estar a assumir que o B é a bondade e o norte é a bondade e o sul é as horas, por exemplo, ou boas horas. E existe uma expressão que eu ouvi há uns tempos num desenho animado que é: vamos todos remar para sul durante o inverno. Eu sei que é uma expressão que ainda não percebi muito bem o que é que significa, mas eu sei que é de lá chegar. Que, no entanto, o que significa, no que eu estou a ver, é vamos todos seguir as horas, ou seja, seguir o T, seguir o tempo, bom tempo. Ou seja, também podemos pôr ao contrário, vamos seguir o norte. Eu estou a dizer que o norte deve ser a bondade, ou seja, nós devemos seguir a bondade, o que é bom, e não olhar para o tempo, ou seja, não olhar para trás, mas muitos vão querer que seja ao contrário e por isso a leitura é consoante vocês preferirem. No entanto, indo pela teoria da seta, isto seria o L, isto seria o F. Mas como
este parafuso tem estas particularidades, ou seja, tem 20 voltas e a cabeça, ou seja, o tamanho do parafuso é o número 50, que é a letra U com 2 pontos por cima, que eu não sei como pronunciá-la, não faz parte do alfabeto português, esta letra. Portanto, isto seria visto na minha perspectiva desta forma, ok? Em que eu colocando assim, eu sei que neste... Deixa-me tirar isto, por isto. Portanto, nesta direção seria o F, nesta direção seria o G, nesta direção aqui já seria o I, o J, o K, o L, o A, o B, o C, o D, o E e o F. Eu sei que estou sempre a repetir estas nomenclaturas e tudo mais. Eu por acaso estava aqui a pensar uma segunda vez. Isto seria se isto fosse H, mas como são 20 é um T, portanto já muda para, em vez de I passa a ser U, em vez de J passa a ser V, em vez de K passa a ser W, em vez de L passa a ser X, em vez de A passa a ser M, em vez de B passa a ser não, ou seja, N, norte, ainda faz mais sentido aquilo que eu disse, ser o norte da viagem. O C passa aqui, em vez de C passa a ser O, em vez de D passa a ser P, em vez de Q, de E passa a ser Q de Quá, e aqui em vez de F passa a ser R, e aqui em vez de G passa a ser S. Porquê? Por causa das 20 voltas, que é a letra T, e sendo a letra T, nós olhamos para a segunda letra de cada casa e não para a primeira. Pronto. Isto seria como vejo o parafuso a ser usado. Vocês podem ver da maneira como quiserem. Eu não quero forçar ninguém a usar a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver as coisas. Quero sim partilhar o meu conhecimento, as minhas ideias e a minha forma de ver o mundo, porque é verdade que já me trouxe muito desespero nos últimos tempos, mas cada vez mais eu começo a apaziguar-me com as leituras que faço. E se bem que algumas parece que estão a forçar que eu conte alguma coisa, como no outro dia, durante o jantar, o meu padrasto colocou o queijo a dizer conta, conta hoje, estava com este formato, o queijo, ou seja, CH virado para mim, ou seja, conta hoje, e eu não sei o que eles querem que eu conte, mas há coisas que eu não posso contar porque me foi pedido para não contar e lá está, as pessoas pensam, tão verdade que até o meu relógio começou a mandar notificações, as pessoas pensam que Deus não fala pelo intermédio do Espírito Santo connosco e muitos ignoram o Espírito Santo. O Espírito Santo não é algo que se ouve com o ouvido. O Espírito Santo é algo que se ouve com a mente. É um pensamento. E esse pensamento, é verdade que nós podemos ter 1000 pensamentos, muitos deles introduzidos por outras entidades que nos regem. No entanto, há sempre aquela maneira que eu já vos falei, posso voltar a ensinar, que é colocarem as mãos em cima do teclado, fecharem os olhos, pedirem ao Espírito Santo para vos dar um nome e deixarem fluir esse nome. E depois adotam esse nome e sabem que sempre que esse nome for usado num pensamento, é um pensamento que não vem de alguém que não saiba quem é que a pessoa realmente é.
esta é a maneira que eu tenho de filtrar os pensamentos. É verdade que muitas vezes eu faço o que os pensamentos me dizem, porque eles também ajudam a viver o dia a dia. No entanto, também há muitos outros pensamentos que não ajudam no dia a dia, como por exemplo, eu tive agora um pensamento antes deste vídeo a dizer já perdemos, ela conseguiu provar quem é. E eu não, foi um pensamento que eu tive. Eu não estou a fazer estes vídeos para provar nada, estou a fazer estes vídeos para garantir na história que o futuro sabe quem é que teve estas ideias ou quem é que descobriu como ler a partir dos objetos e a conectar-se verdadeiramente com Deus. Ou, porque eu não digo conectar-se verdadeiramente com Deus porque Deus está nos animais, está nas árvores, está nas plantas, está em tudo, até mesmo no humano, até mesmo nos objetos. E se nós conseguirmos pensar mais além e ler aquilo que está à nossa frente, de certo modo, conseguimos obter, digamos, sinais que nos ajudam a interpretar melhor a situação do dia a dia ou do que é que devemos fazer a seguir ou não. E efetivamente, eu, por exemplo, recebi uma mensagem, li a mensagem, não como ela está escrita, mas de uma forma que eu irei ensinar também mais à frente. Só não ensino por respeito a quem está também do vosso lado, ou seja, do outro lado do ecrã. Que é basicamente a mensagem dizia para ensinar, mas não usar o parafuso que me foi dado ontem. E quando eu digo que foi dado, é verdade que eu o encontrei, mas era como se estivesse no caminho para eu o apanhar, porque ele estava exatamente no sítio onde eu tinha parado e quando olhei para baixo estava lá o parafuso. Não foi, eu estava a andar, olhei para o parafuso e parei e vi-o. Não, eu estava a andar, parei, olhei para o chão e estava lá o parafuso no meio dos meus pés e eu, ok, vou pegar e vou levar comigo. Não, eu não pego tudo o que está no chão, há muitas coisas que estão no chão, no entanto, eu pego sim naquelas coisas que acho que fazem mais sentido e que me ajudam a poder guardar e preservar um bocadinho, não só da minha história dentro das minhas arcas, mas também preservar algo que vem da história dos outros, também para trazê-los um bocadinho para a minha vida, para não ser só a minha vida de lobo solitário. E quando eu digo um lobo solitário é porque eu estou a fazer isto tudo sozinha. Quando tento explicar isto a alguém, fazem-me passar por, não digo maluca, mas por sonhadora, em que, por exemplo, a minha mãe já usou a expressão: tu vives numa linha temporal completamente diferente da minha, não percebo como é que tu tens essas ideias e continuas a acreditar nelas. Mas a verdade é que eles falam e vejo-os a falar e a viver dessa forma. E, portanto, eu não posso ignorar contrafactos, não há argumentos. Eu não posso ignorar aquilo que vejo só porque os outros dizem fecha os olhos e segue a tua vida. Quando a minha vida passa por realmente perceber o que se passa à minha volta, imaginar o como as coisas funcionam para deixar registado nestes vídeos e podermos então criar assim um jogo universal que dê a todos uma forma de ver o mundo mais coerente. Eu hoje em dia sou muito apagada na questão de falar com alguém, porque eu nunca sei o que dizer, sei responder, mas as minhas respostas geralmente ou são muito curtas, ou são muito longas, ou são muito secantes, ou parecem ofensivas. E por isso já disse aos meus pais que qualquer dia eu vir cega, surda e muda, que é para não ver nada, não ouvir nada e não dizer nada, porque é a única maneira que eu sinto às vezes que tenho de coexistir com toda a gente, porque parece que eu digo uma coisa, sou censurada. Se eu ouço alguma coisa, estou a ouvir coisas a mais. Se eu vejo alguma coisa, estás a ver o que não existe. E pá, isto é uma pressão enorme viver assim. No entanto, é a maneira que Deus quer que eu viva. E eu vou aceitar e vou aguentar tudo aquilo que vier para cima de mim
neste sentido. Voltando para o parafuso, peço desculpa estar-vos a saturar um bocadinho com dilemas pessoais. No entanto, acredito que do outro lado deste vídeo, do outro lado do ecrã, que possa estar. Não estou a falar de mim, estou a falar mesmo de vocês que estão a ver o vídeo. Pode haver alguns de vós que se encontrem na mesma situação, e se assim o for, não hesitem em deixar um comentário e tentar entrar em contacto, porque eu também estou aqui para ajudar-nos a encontrar-nos uns aos outros e ajudar-nos a poder crescer sem ser censurados ou sem ser oprimidos ou ouvir coisas como eu ouvi hoje, que ela não é ninguém, para que é que está a fazer isto? E acaba por ser um bocadinho chato, porque a única coisa que fiz foi uma t-shirt e usei a minha t-shirt na rua e fui logo censurada por estar a usar uma coisa que eu fiz. E acaba por ser muito chato a viver assim. Parece que eu só posso viver com o que os outros pensam, com o que os outros fazem. Não posso ter o meu próprio pensamento e não posso ter a minha própria maneira de viver sem estar a forçar nada. Voltando aqui ao parafuso, quero-vos mostrar. Como podem ver, tem aqui uma espécie de rosa dos ventos. Eu vou só alinhar, não sei se vocês veem, tem aqui um kink. Eu vou alinhar esse kink para norte, que é para fazer a rosa dos ventos. Portanto, norte, sul, este, oeste, noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste. E o que é que eu queria mostrar daqui? Não sei se vocês conseguem ver, acho que conseguem. Portanto, se eu puser assim, isto dá estas partes, como é tipo, tem uma linha, mas dá para ver que ocupa tipo 2 casas, enquanto esta tem uma linha e só ocupa uma casa. Como podem ver, portanto, é norte, nordeste, oeste, sudoeste, sul, sudeste, este, nordeste. Ou se nós orientarmos neste sentido, isso seria então norte, este, oeste, sul, aqui nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. E pronto, isto seria um pouco uma bússola, digamos assim, olhando para esta roda nesta perspectiva, usando a mensagem subliminar que está no parafuso. Eu sinceramente não sei realmente onde devo ir, o que devo fazer. Eu todos os dias ajo como me apetece, sou muito sincera. Ainda ontem os meus pais sugeriram para eu ir almoçar a um sítio. Eu não fui almoçar a esse sítio, fui almoçar a outro. E parece que eu entendo que eles queiram o melhor para mim e que queiram me ver crescer dentro do seu quadrado. A verdade é que se nós formos olhar para este tecido, ele tem muitos quadradinhos. Ele é composto por vários quadradinhos. Se eles querem que eu viva dentro deste quadrado, mas se eu posso viver neste e criar uma linha minha, ou neste caso, quando eu falo em quadrado, eu não estou a falar ocupar terrenos que não são nossos, atenção. Eu comprei a minha casa é o meu quadrado, e dentro da minha casa eu mando nas coisas da minha maneira. Na casa dos outros, eles mandam à sua maneira. Agora, não podemos obrigar os outros, ou os outros não nos podem obrigar a nós, a viver à maneira deles. Cada um de nós vive à maneira como quer. Sempre, atenção, temos sempre que respeitar os outros. Porque se nós não respeitarmos os outros, não nos estamos a respeitar a nós próprios.
Porque existe aquele ditado do não faças aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Ou seja, eu, por exemplo, eu não estou numa mesa a falar sobre os outros, mas os outros podem estar numa mesa a falar sobre mim. Isso já não é assim tão prático. E isto é o que acontece, é que às vezes até podem estar a ter uma conversa pessoal naquela mesa, mas parece que estão a falar de nós, porque eles dizem e olham para nós, ou apontam para nós. E quando isso acontece, parece que estão a falar sobre nós. E é uma questão de respeito, é ter cuidado com o que se diz, principalmente durante a hora da refeição. Porque muita gente não entende, mas a hora da refeição é sagrada. E não é para estar a comentar a vida dos outros ou estar a influenciar a vida dos outros. É para respeitar e por isso há certas coisas que não se devem dizer. Como por exemplo dizer que aquele não é ninguém. Ok? Isto nunca se diz, porque nós todos somos importantes, nós todos estamos aqui para fazer alguma coisa para o mundo e pela história. No entanto, temos sempre que respeitar uns aos outros e saber quando e como dizer as coisas. Esta coisa até podia ter sido dita sem estar na presença de outras pessoas. Ponto. É como se diz, queres falar mal, fala longe. Porque se a pessoa de quem estás a falar mal te ouvir, ou tu, das duas uma, ou vais receber alguma resposta em contrário, ou vai ser censurado. E depois acaba por haver aqui uma disputa de rivalidades em que as coisas parece que se tornam cada vez mais chatas. Porque uns rejeitam os outros e os outros rejeitam os outros. Ou seja, isto temos os três intervenientes. Eu, falando aqui um bocadinho do que está na de uma coisa da Bíblia, ou seja, deixem-me pôr isto ao contrário e eu depois já explico porque é que estou a pôr isto ao contrário. Temos aqui três intervenientes. Temos segundo a Bíblia, imaginando que isto é a crucificação, em que temos três cruzes. Temos a cruz do lado esquerdo, para quem o vê, ok? Ou seja, quem vê a cruz do lado esquerdo é do mau ladrão, a cruz do lado direito é do bom ladrão e a cruz do meio é a de Cristo. Eu nem sequer devia estar a fazer isto assim, que senão vocês ainda vão pensar alguma coisa de mal. Deixem-me colocar isto assim, melhor. Deixem-me colocar isto assim. Olha, eu vou colocar, vou tirar o ar e puxar. Pronto. Assim fica uma posição completamente rara, que é para vocês não dizerem que eu influencio as leituras. Agora, como vocês já sabem, isto neste caso, portanto, seria o T. Olha, perfeito. Está a dar um C, Catarina. C de Catarina. Vamos pensar assim, C de Catarina. Fica como ficou. Ou seja, no meio, até calha bem ser de Cristo, mas sem ser eu, porque não, as pessoas pensam que eu quero apropriar de alguma coisa, eu não quero apropriar de nada, a única coisa que quero fazer é explicar a maneira como eu vejo. A maneira que eu vejo é quem está no meio está sempre a levar chacota e a levar silêncio. Ok? Isto vocês podem ver desta forma, em que este é um lado direito e este é um lado esquerdo, certo? Para quem vê da câmara. Mas é como isto anda assim, isto faz isto, ou seja, isto vem para este lado e isto vem para este lado. Em que quem está à nossa direita, que é à direita neste caso do centro, a única coisa que sabe dizer é mão de quem está no centro. A única coisa que quem está na direita sabe dizer é a silêncio ou
neste caso o lado esquerdo de quem está no centro, é silêncio ou palavras que ajudam o centro a acalmar-se perante as provocações de quem está no lado direito. E isto é muito engraçado, não é bem engraçado, mas acaba por ser um bocadinho chato, que é na Bíblia fala que Jesus sobe aos céus e fica sentado ao lado direito do Pai. E na cruz eles colocaram Jesus em que disseram que este é o pai deste e este é o pai deste, ok? Em que os filhos ignoram os pais e os pais abraçam os avós destes, ou seja, perdoam o mal que estes fizeram perante eles. Mas os filhos nunca ignoram o mal que foi feito pelos pais. Ou melhor, não enquanto são filhos, só filhos. Quando isto vira e faz uma coisa deste género, em que eles passam a ser o centro porque têm filhos, aqui os filhos continuam a ignorar os pais, mas os pais já amam os avós, que é aquela questão do crescimento em que quando somos crianças amamos os nossos pais, quando somos adolescentes começamos a afastar-nos dos nossos pais, quando somos adultos aí é que seca, e quando estamos tipo nos 30, 40, 50 anos começamos. Peço perdão, que até dei saiu um bocadinho de ar pela boca. Ou seja, quando chegamos à fase dos 40, 30, 35, 40 anos, começamos a amar de novo os nossos pais, que são os avós dos nossos filhos. Pronto. E isto continua constantemente, em que isto depois volta assim, certo? Em que depois temos os pais tornam-se filhos. Eu sei que estou a usar os mesmos objetos, mas digamos que parece que os filhos não sabem respeitar os pais e os pais respeitam os pais porque já são avós dos nossos filhos. Porque eles veem, porque geralmente o avô tem um amor incondicional pelo neto ou pela neta. E os pais veem esse amor incondicional e acabam por se unir de novo para com os pais. Eu, sinceramente, eu não sei se alguma vez vou fazer tréguas com o meu pai, porque ele já me magoou mesmo muito. E ele pode não saber as coisas que disse que me fez magoar, mas, ou até pode ter consciência disso, mas eu entendo. Ele foi criado dessa forma. Ele foi criado da forma em que este odeia este, mas ainda assim leva-o consigo. Este odeia este e este não leva este consigo. Se me faço entender. Que é como está escrito na Bíblia, que é, voltando aqui, pondo aqui o parafuso no meio, voltando à forma que está na Bíblia, que é Cristo, o bom ladrão e o mau ladrão, em que o bom ladrão tentou tirar um lugar a Cristo, que é chamar a ser o centro da atenção, para que este não fosse encontrado, ou não fosse esbotefiado, ou não fosse maltratado, e este quer um lugar de Cristo porque acha que é melhor que ele, que consegue fazer maravilhas que Cristo não consegue fazer, ou, como eu costumo dizer ultimamente, porque sabe a lenga-lenga toda, conhece o jogo, sabe jogar e pensa que por saber jogar é ele que o vai criar. E eu continuo a achar que quem cria o jogo é aquele que percebe o jogo sem ninguém lhe contar nada. Enquanto aquele que joga e que tenta ensinar, porque este partilha o conhecimento de forma silenciosa, mas vai partilhando o conhecimento. Este apenas fala mal nas costas. Este fala bem nas costas e ao mesmo tempo só quer
ficar no lugar de Cristo por achar, não por se achar melhor que ele, mas por achar que está na Terra há mais tempo que ele. Eu vou partilhar com vocês não vou partilhar o símbolo, o gesto todo, vou só partilhar parte do meu gesto. Quem sabe se um dia eu partilho o gesto todo, mas eu tenho um gesto na mão em que vou esconder estes 3 dedos, em que eu coloco estes 2 dedos à frente um do outro. E o que é que eu quero dizer com este gesto? Tirando os outros, porque este gesto é maior do que aquilo que vocês pensam. Eu, quando coloco este gesto, coloco que a criança, o mais pequeno, o mais fraco, lidera o mais forte em relação a ele. Ou seja, lidera o pai dele, os pais. Não estou a dizer que as crianças devem mandar nos pais. Atenção, os pais continuam a ter mais discernimento que as crianças. O que eu digo é que os pais devem ouvir mais as crianças, aceitar o que elas dizem. Podem censurar, e quando digo censurar não é fazer a criança esquecer completamente o que está a dizer, porque ela no fundo tem um pingo de verdade. Porque supostamente as crianças são seres que são inocentes por nascença e tornam-se corruptos à medida que crescem e da maneira como são criadas. E por isso o meu gesto tem esta particularidade em que coloco o mais fraco, que, no símbolo dos escuteiros, que é assim, que é os 3 princípios, o Jesus, o avô, o pai e o filho, e aqui tem o mais forte a proteger o mais fraco. Isto foi como me ensinaram. Não me ensinaram a questão do pai, do avô e do filho. Isto não me ensinaram assim. Até será mais pai. Aqui será o mau ladrão. Desculpem, isto vê-se assim. O bom ladrão, o mau ladrão e neste caso Cristo, em que é 1, 2, 3. E porque é que eu estou a fazer assim? Porque se vocês virem, este dedo é maior que este, e segundo o pódio quando acaba uma corrida, uma coisa assim, o pódio dos vencedores é sempre 1, 2, 3. Ou seja, e aqui eu estou a colocar então este como o terceiro, o mau ladrão, que é aquele que tenta roubar um lugar a estes 2. Pronto. Ou seja, os 3 princípios, que nas escuteiros nós temos 3 princípios que eu vou ser muito honesta, já não me recordo deles. E aqui temos então o mais forte, e isto sim já me ensinaram desta forma, que o mais forte protege o mais fraco. E daí eu estar a dizer que o mais fraco guia neste caso Pedro, ou seja, as crianças guiam aquele que tem a aliança, o dedo da aliança, ok? Enquanto eu tinha que vos explicar estes outros 3 dedos no meu gesto, mas acho que ainda não é a altura de explicar esse gesto, porque eu não quero que ele seja usado pelas pessoas só porque sim. É um gesto meu e é um gesto que às vezes uso, outras não. Repetindo, já o usei, mas agora não o faço porque eu tive um sonho em que me foi pedido para não fazer gestos porque podem ser mal interpretados. O único gesto que eu faço hoje em dia é quando estou na passadeira e alguém para mim, ou quando estou a atravessar a estrada e alguém vê que eu vou atravessar a estrada e para eu atravessar, em que eu faço assim. Eu tenho que fazer este lado por causa do tripé. Faço assim, paraste, obrigado. E eu sempre fiz isto inconscientemente, e uma coisa que eu vejo neste gesto é vê, ok? Vê, paraste, bem, ok? Vê bem,
paraste bem. Que é, se vocês olharem aqui a quarta, ou seja, 4 dedos, a quarta posição é um V, este dedo fica a apontar para o B, portanto V bem, paraste bem. E isto é um gesto que eu faço há muito tempo, instintivamente, e que quando olhei para este gesto usando a minha roda, vi, olha, já faço alguma coisa há muito tempo e tem todo o significado, que é, efetivamente, eu tenho estado a dizer às pessoas, fiz, paraste, obrigado. Estou a agradecer por elas terem parado. E o gesto diz mais ou menos isso. É verdade que a pessoa pode usar o V para outra coisa, como por exemplo vale bondade, ou não consigo colocar muito no lugar dos outros e pensar nos outros. Uma palavra que eu vejo é venceste, basta. Mas aí acho que é um bocadinho de ser egocêntrico em pensar e não está a dizer que eu venci, não. Nem é isso que eu quero dizer. Quando eu faço este gesto é paraste, obrigado. É só isso que eu quero dizer. E depois, claro, olhando para a roda, efetivamente diz é ver bem, paraste bem. Pronto. Porque é o P, a quarta letra do F, e o dedo, o dedo do mais forte, digamos assim, o polegar, vai para o B. Este vídeo já se estendeu muito, já ensinei mais do que aquilo que realmente queria ter ensinado, que era só o parafuso, e já vos fui ensinar então a ver o bom ladrão e o mau ladrão, que aquela pessoa que se senta muitas vezes do nosso lado direito e começa a falar e que parece que está a falar para nós ouvirmos e para nos magoar. Tão verdade que até o relógio começou a vibrar. Muitas vezes é para ser ignorado por completo. Enquanto aquele que está do nosso lado esquerdo, que acaba por ser o lado do bom ladrão, é aquele que realmente nos quer apoiar e que gostava que, se nós formos para algum sítio melhor, de ir connosco também. Portanto, hoje eu não tenho mais nada para dizer. Desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.